Fala galera, nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o grande avivamento. De fato, quando irrompeu ali nos dias de John Wesley, George Whitefield, mas esse vídeo vai ser mais específico sobre a visão, a perspectiva de John Wesley sobre o que ele viveu no grande avivamento, beleza? Na verdade, quando o John ele já estava carregando algo diferente da parte de Deus, George Whitefield ele já tinha sido incomodado a pregar nas ruas, a pregar nas esquinas, em qualquer lugar fora de quatro paredes. E George Whitefield chamava John Wesley a fazer o mesmo. Só que John ele relutava um pouco no início do seu ministério a pregar nas ruas, ele preferia pregar dentro da igreja. Mas na verdade, John Wesley ele sentia que não estava à altura de George Whitefield, porque George Whitefield ele tinha uma oratória, uma dicção muito boa, sabe? Ele sabia como falar com o público. E John Wesley não se sentia no mesmo patamar, digamos assim. Então isso também prendia um pouco John Wesley a seguir os mesmos passos do seu amigo George Whitefield. Entretanto, algumas coisas começaram a mudar. Certo dia, John Wesley e George Whitefield, eles estavam em Kingswood. E ali John pregou sobre o Sermão do Monte. E ele pôde reparar, pôde perceber, que Jesus ele também pregava ao ar livre. E John resolveu também seguir os mesmos passos. Não existe exemplo melhor do que o de Jesus. George Whitefield ele voltou para Londres e no dia seguinte, quando John foi pregar, ele pregou para cerca de 3.000 pessoas, ao ar livre. E a reação daquelas pessoas surpreendeu positivamente John Wesley. E ele pôde sentir que Deus ele estava fazendo coisas diferentes nos seus dias. De fato, o Espírito ele estava convencendo aquelas pessoas que ouviam John Wesley. E muitas pessoas se rendiam, se convertiam ao Senhor ao som das palavras que saíam da boca de John Wesley. O Espírito estava derramando sobre aquele lugar uma porção diferente. E percebemos de fato que o avivamento metodista estava acontecendo. John permaneceu por mais 2 meses naquele local. E o fato curioso é que o culto ali das 7 da manhã já contava com 5, 6 mil pessoas. Meus amigos, 7 horas da manhã, 5, 6 mil pessoas presentes. Pessoas de dentro, de fora dos prédios começavam a gritar, a clamar como se estivessem morrendo. Eles sentiam algo perturbador em suas vidas. Muitas pessoas tremiam, caíam no chão. Mas quando John Wesley orava, eles encontravam paz. John sabia que naquele movimento, naquele meio, poderia ter algumas coisas que fossem do homem, sabe? Algumas histerias, digamos assim. Algo que o homem ia mais na emoção. Algumas pessoas poderiam estar fazendo isso. Mas era inegável o mover do Espírito Santo naquele lugar. E mais uma vez, a vida de John Wesley mudou. E ele partiu e começou a pregar sobre Jesus em todos os lugares. Qualquer lugar que ele parava era um local apto a falar e anunciar as boas novas, a proclamar a santidade. Até que, de fato, John ele disse a seguinte frase: "Considero o mundo inteiro a minha paróquia. Julgo ser meu sagrado dever declarar as boas novas da salvação a todos que estejam dispostos a ouvir." Ele pregava em prisões, embarcações, pousadas, ruas. Meus amigos, certa vez, John chegou a pregar para cerca de 30.000 pessoas. Isso tudo de uma vez só, dentro de um anfiteatro. Até que certo dia, John resolveu voltar para o seu lugar de nascimento, chamado Appleworth. Mas, meus amigos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando se trata de avivamento, nós sempre vamos ter um grupo que vai estar ali sendo tocado por Deus, vai estar crescendo espiritualmente, se arrependendo, confessando seus pecados, mas também vamos ter um grupo de pessoas que vão perseguir, denegrir, tentar acabar com o que Deus está fazendo. E para a tristeza de John, ele pôde encontrar isso voltando para sua terra, em Appleworth. Quando ele chegou, um pastor bêbado, ali de Appleworth, proibiu a entrada de John Wesley na igreja. Mas John, e sabe o que ele fez? Ele subiu na lápide do seu pai e pregou. As igrejas poderiam até fechar as portas para John Wesley. Mas ele, se tivesse que pregar até mesmo um cemitério, ele pregava. E naquele lugar, não tão habituado a se anunciar o evangelho, centenas de pessoas ouviram John Wesley. E ele sentiu ali uma fome, uma necessidade de um verdadeiro evangelho chegar naquele lugar. As pessoas estavam sedentas por algo de verdade, sobre a verdade. De acordo com essa extrema necessidade e urgência, John Wesley permaneceu ali por mais 7 dias. E durante aqueles 7 dias, John ele começou a visitar os vilarejos daquele lugar e também a pregar no quintal das igrejas. E qual foi o resultado disso?
um poderoso avivamento em Appleworth. Só para que você tenha uma noção, num sábado à noite, John ele foi para o quintal de uma igreja e foi pregar. Entretanto, ele tentou, porque o mover foi tão grande, o mover do Espírito foi tão enorme, tão sublime, tão poderoso, que as pessoas começaram a cair no chão, a se arrependerem. O mais interessante disso é que John nunca estimulava essas reações das pessoas. Era algo natural que acontecia no meio deles. No último domingo de John, naquele lugar, ele foi pregar novamente em cima do túmulo do seu pai. E ali muitas pessoas foram ouvir a sua palavra e John pregou por mais de 3 horas, sem parar. A gente que vai na igreja dá 15 minutos já acha que o pastor está falando muito, né? Oh, Jesus, tenha misericórdia. Pequenos avivamentos, eles surgiam por onde John passava. Era como se John ele estivesse carregando fogo, um fogo do Espírito, e cada caminhada que ele dava, aquelas fagulhas iam saindo dele, sabe? E acendendo corações em chamas se acendiam para Deus. John Wesley começou a conduzir reuniões de avivamentos que duravam o dia inteiro. Literalmente o dia inteiro. As pessoas não queriam ir embora. E se uns iam, outros chegavam e com fome, com sede de Deus, e John, ele não parava, e o dia inteiro as reuniões iam acontecendo. Vou ler um relato para você que se encontra nesse livro aqui, ó, O Fogo do Avivamento, para que você tenha noção do que acontecia naquele lugar, através da vida de John Wesley. Ó. Às 7 horas da manhã, caminhei até Sand Hill, a parte mais pobre e desprezível da cidade de Newcastle. E em pé no fim da rua, junto com John Taylor, comecei a cantar o Salmo 100. 3 ou 4 pessoas saíram para ver o que acontecia e logo passaram a ser umas 4 ou 5 centenas de pessoas. Suponho que umas 1.200 a 1.500 pessoas tinham se ajuntado antes que eu terminasse de pregar. E apliquei-lhes as solenes palavras. Ele foi traspassado por nossas transgressões. Quando terminei, ao observar esse povo parado e boquiaberto, olhando-me atônito, eu lhes disse: se desejam saber quem sou, meu nome é John Wesley. Às 5 horas da tarde, com a ajuda de Deus, pretendo novamente pregar aqui. Às 5 horas, o morro em que eu planejara pregar estava coberto de cima a baixo. Nunca vi tão grande número de pessoas em outro lugar. Nem metade deles seria capaz de me ouvir, embora minha voz ainda fosse forte e clara. Fiquei de pé para avistar todos os que estavam na encosta do morro. A palavra de Deus que coloquei diante deles foi: curarei as suas apostasias e eu os amarei livremente. Após a pregação, o pobre povo estava prestes a me pisotear por puro amor e bondade. Demorou para que eu me desvencilhasse da pressão. Voltei por outro caminho, mas várias pessoas chegaram à pensão, onde eu estava hospedado. Fui veementemente importunado a ficar com eles alguns dias, pelo menos um dia a mais, mas não pude consentir, tendo dado minha palavra de que estaria em Bristol com a ajuda de Deus na terça-feira à noite. Meus amigos, isso aqui acontecia aonde John fosse. Havia muita fome, porque John estava sendo usado literalmente pelo Espírito Santo e liberando algo que, de fato, as pessoas tinham necessidade. Deus havia liberado fome sobre aquele lugar, e John ele vinha com o alimento dado pelo próprio Espírito Santo. Deus usou poderosamente. Poderosamente. Isso foi inegável. A jornada de vida de John Wesley é algo que deve nos inspirar muito. Eu não estou aqui querendo, com esses vídeos, fazer com que você crie uma figura de John Wesley, uma pessoa impecável, uma pessoa, sabe... O nosso modelo sempre será Jesus Cristo, mas essas pessoas elas precisam ser lembradas em nossos dias. Nós precisamos tirar os entulhos dos poços para que a história da nossa igreja possa florescer e nós possamos entender que Deus continua operando, que o poder do Espírito ele não foi limitado lá para Atos, ele continua operando abundantemente, seja em Atos, seja no início ali da igreja, da era patrística, seja por John Wesley, George Whitefield, seja por Charles Finney, sabe, William Seymour e tantos outros, Figi, Hébridas, enfim, Deus ele continua operando. O que nós temos que fazer é ter fome de Deus e procurarmos nos alinhar ao que Deus está fazendo. Nós somos cooperadores. E se há algo que de John podemos tirar de mais valor para as nossas vidas,
é que John, ele tinha fome de Deus. Ele era um cara que tinha uma paixão por Jesus. E ele fazia de tudo para ter uma vida santa e piedosa. Ele fazia de tudo para não entristecer o espírito, para não apagar o espírito. E enquanto John viveu, e foram longos anos, ele pôde revelar Jesus para as pessoas. Entretanto, lembra que eu falei um pouquinho anterior no vídeo que existem um outro grupo de pessoas que estão sempre ali para atrapalhar? Avivamento não é um mar de rosas. Se você for olhar a história de todos os avivamentos, sempre vamos ter um grupo de pessoas querendo apagar, ofuscar, denegrir, diminuir o que Jesus está fazendo. E eu ia até falar nesse vídeo, mas eu vou dedicar um vídeo só para isso, sobre algumas dificuldades que eu separei para compartilhar com vocês, grandes dificuldades que John Wesley passou no decorrer da sua caminhada durante o avivamento. E eu espero que esse vídeo possa ter edificado a sua vida, que isso te estimule a querer mais de Deus. Mas não deixe de assistir também o próximo vídeo, que vai estar falando sobre os problemas, as perseguições que John Wesley sofreu no decorrer do avivamento. Valeu, pessoal!